Hoje iniciamos um quadro, Sentinelas que Inspiram, e esse quadro não é sobre testemunhos, é sobre encontros com Deus no meio da dor, e sobre como Ele levanta pessoas comuns para fazerem coisas extraordinárias. A gente, nesse quadro, vai te mostrar histórias reais, pessoas que foram tocadas, curadas e restauradas, e que no processo foram alcançadas por alguém, uma sentinela. Alguém que se levantou no tempo certo, com uma palavra certa, uma oração, uma atitude. E hoje, essas pessoas também se tornaram sentinelas. E agora é a vez delas de falar, de acender a fé, de apontar o caminho para quem está no escuro. Esse quadro é para lembrar, Deus ele transforma e Ele sempre vai usar pessoas para isso. E você pode ser uma delas. E claro que não poderíamos iniciar esse quadro sem contar nosso testemunho e como Deus levantou sentinelas para nos guiar até aqui. Ela não sabia que ao plantar, estava desenhando os meus passos. Eu não sabia que ao florescer, carregava os sonhos dela. 20 anos nos separam. Mas o mesmo Deus nos chamou. Não é o tempo que nos separa, é o propósito que nos conecta. Meu nome é Sheila, eu nasci em 1982 e me converti em 1996, aos 14 anos de idade, uma adolescente ainda. Meu nome é Gabriele, eu nasci em 2002, nasci e cresci em um lar cristão, cresci vendo a fé vivida pelos meus pais. Fui marcada pela minha infância, onde eu consegui enxergar servos do Senhor através dos meus pais, o servir na igreja e, apesar de ter sido apresentada desde bebê, eu só entreguei a minha vida de fato para Jesus aos meus 7 anos de idade, em 2009. A minha mãe, minha primeira sentinela na minha vida, a primeira sentinela que ali me direcionou para que uma chama queimasse dentro de mim por Jesus, me levou ao culto junto com minha irmã e lá, no fim da pregação, o pastor fez o convite e ali a gente foi tomada de uma presença, algo sobrenatural nos preencheu, a mim e a minha irmã, e eu lembro até hoje, como se fosse hoje, a gente indo lá para frente, chorando, sentindo aquela presença, vivendo aquele momento tão sobrenatural. E aos 14 anos, eu, uma adolescente, descobrindo tantas coisas e tive esse privilégio de conhecer Jesus na minha adolescência. E como eu nasci em um lar cristão, era frequentemente eu e meus pais ir para a igreja todos os domingos. E foi um desses domingos que eu senti uma forte presença do Senhor para que eu tomasse um passo de coragem. Logo eu, uma pessoa tão tímida, e eu lembro que a pergunta do pastor foi quem queria entregar a vida ao Senhor. E aí eu olhei para minha mãe, tão pequena, mas ali tão corajosa naquele momento de falar que eu estava sentindo, de ir até ali na frente, tomar aquele passo de coragem e entregar de fato a minha vida a Jesus. E como ela sempre foi uma sentinela na minha vida, sempre me apoiou, sempre me incentivou, ela me encorajou para ir. E ali foi um dos momentos que mais marcaram a minha vida, porque eu senti claramente o chamado de Deus, e eu sabia que grandes coisas o Senhor tinha ali preparado para mim. Mesmo sendo tão pequena, mesmo sem entender tanto da vida, mas o Senhor já me direcionava ali. E posso dizer que foi uma das decisões mais lindas da minha vida, mesmo tão pequena. Daquele dia em diante, eu fui conhecendo Jesus como a Bíblia diz, de glória em glória. A cada dia eu dava um novo passo, mas ao mesmo tempo eu era uma adolescente. E como qualquer adolescente, está começando a desbravar e descobrir o mundo. Tinha um ciclo de amizade muito grande, bem badalado. E minhas amigas começaram a se mobilizar para ir para um show, era carnaval. Eu morava em Recife, eu sou de Recife e carnaval em Recife é bem quente. E eu fiquei muito animada. E aí eu pensei, eu vou pedir a minha mãe para ir para esse show, mas ela me levou para o culto e eu vivi aquele momento. O que é que minha mãe vai dizer? O que é que minha mãe vai falar? Mas eu estava tão querendo tanto ir, com tanta vontade, que eu fui lá e disse, mãe, vai ter um show e minhas amigas vão, eu tô querendo ir, posso ir? E ela disse,
sim, minha filha, pode ir. Eu, amém? Glória a Deus. Eu fiquei animada por isso, né? E fui dormir muito feliz, muito animada, sendo que no outro dia, eu simplesmente acordei sem vontade nenhuma de ir, minhas amigas tudo se movendo, querendo ir, e aquele desejo que estava queimando em mim um dia antes, de repente deixou de queimar. É porque eu tinha uma sentinela na minha vida. E aí eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu não quero mais ir para esse show. Ela disse: quando você me pediu, eu fui orar por você, para que o Senhor tirasse o desejo do seu coração. E eu vivi várias experiências assim, porque eu era uma adolescente, mas eu tinha uma sentinela que estava ali, orando, direcionando, mostrando, incentivando, promovendo, proporcionando. E aquilo foi me aproximando de Deus, foi me revelando o que o Senhor queria para a minha vida. A chama foi queimando. E quando eu vi, eu já estava completamente tomada, envolvida, apaixonada. E ali eu comecei a me envolver com as atividades da igreja, a participar. Eu estava em tudo. Eu era líder de dança, eu estava no teatro, todos os eventos da igreja eu estava servindo. Eu sempre estava na igreja me movendo para que o reino fosse avançado e que o amor de Cristo fosse divulgado, o amor da cruz fosse propagado. E eu era aquela que, quando tinha retiro, eu chegava antes de toda a galera do retiro, eu arrumava o retiro todo, empolgada, animada, envolvida. E dos 14 aos meus 20 anos, eu vivi intensamente. Eu posso dizer assim, que eu vivi uma juventude, a minha mocidade, para Deus. Depois dessa experiência com o Senhor e ter entregue a minha vida, ela começou a ser marcada por um período de experiências com Deus, onde eu me dediquei 100%. E eu lembro perfeitamente que eu me dedicava totalmente na igreja, fazia parte de muitos ministérios, comecei a fazer parte do Ministério de Dança, do teatro, do coral, ia para sopões de madrugada, ia também para círculos de oração com a minha avó e a minha tia, e até cheguei a cantar e a ministrar algumas palavras em cultos domésticos, que era feito pela minha família também e algumas pessoas do bairro. Um dos momentos também que foi muito marcado na minha vida foi os momentos com a minha mãe. Como eu disse, ela foi uma grande sentinela, a primeira sentinela da minha vida, onde a gente tinha muitos momentos de estudos bíblicos. Eu digo que foi um caminho para mim, para ter um encontro também com o Senhor em questão da palavra, do conhecimento mais aprofundado, onde eu sempre questionava ela, onde eu sempre tinha muitas dúvidas quando a gente estudava a palavra. E isso foi um momento que marcou totalmente a minha vida, onde eu enxergava ela e dizia que eu queria ser uma mãe assim também, para as minhas filhas, onde eu pudesse ensinar a palavra, onde eu pudesse me aprofundar. E sem dúvidas isso foi algo que mudou totalmente o meu pensar, mudou o meu agir, a questão dos nossos aprofundamentos juntas. Outros momentos também que marcaram sem dúvida essa minha experiência com o Senhor, essa minha dedicação, foi a questão de sentir fortemente um queimar no meu coração de poder evangelizar. Como eu já estava um pouco aprofundada na palavra, eu sentia um amor tão grande e tão profundo que na minha cabeça funcionava da seguinte forma: eu preciso falar do amor que eu estou sentindo para outras pessoas. Então eu começava a juntar as minhas amigas, mesmo pequena, 7, 8 anos de idade, eu começava a reunir minhas amigas do bairro, da vizinhança, amigas da escola, para que eu pudesse falar do amor de Jesus para elas. Então, por muitos momentos, fazia questão de sair da minha casa para sair batendo porta a porta na minha vizinhança para falar do amor de Jesus para essas pessoas, e muitas das vezes entregava cartinhas feitas à mão, ou até mesmo aquelas mensagens bíblicas, e eu sentia o desejo, o queimor no meu coração, que elas precisavam conhecer quem era o Jesus que eu conhecia, aquele amor que inundava o meu coração. Então, eu sabia que muitas pessoas ali precisavam ouvir. Eu sentia isso e eu sentia o direcionamento do Senhor sobre a minha vida, sobre aquele momento, onde muitas crianças estavam gastando a infância para brincar, eu estava gastando a minha infância preocupada com que existiam pessoas ali fora que não conheciam aquele amor que eu estava sentindo, né? Aquele amor que queimava. Então, eu tinha aquela certeza e aquela convicção que eu precisava me dedicar à obra do Senhor. Os 20 anos chegou. Com ele chegou a responsabilidade de crescer e amadurecer, de ser independente, cortar o cordão umbilical.
construir uma família. Eu já estava namorando com meu marido, então a gente já tinha esse pensamento. Eu namorei para casar e a gente já estava pensando em, né, construir uma família, como a gente ia fazer. Para isso eu precisava, né, fazer valer minha faculdade. E agora eu vou sair da faculdade já, eu preciso de um emprego, eu preciso construir minha carreira profissional, buscar a tão sonhada estabilidade financeira, né? Tudo isso foi começando a me distrair. Essas coisas são normais, ela acontece na nossa vida. O meu erro não é viver isso, porque a gente precisa viver isso, mas é como a gente vive isso. E aquilo tudo foi uma avalanche que simplesmente tomou meu tempo, meus pensamentos, o meu coração, porque o meu coração agora estava focado em construir a minha vida profissional, construir a minha família, construir tudo isso. Então, aos poucos, eu fui esfriando na minha fé, esfriando ali naquelas atividades, naquela atmosfera, né? A chama não apagou, ela só diminuiu, porque quem viveu a experiência sobrenatural de ser cheio da presença de Deus, nada mais que venha pode preencher. Nem uma carreira bem-sucedida, nem muito dinheiro na conta bancária, nem o melhor casamento do mundo, os melhores filhos do mundo, pode preencher como Jesus preenche a sua vida. Pode lhe dar sentido à vida. Porque na minha adolescência, a minha vida tinha sentido. E por mais que eu estivesse vivendo tudo que eu estava vivendo, isso importa, é algo que a gente precisa viver, construir uma família, ter uma carreira, produzir, né, ter recursos financeiros, isso tudo a gente precisa. O meu erro foi fazer disso o centro da minha vida agora, porque na minha adolescência o centro da minha vida era Deus, mas com as preocupações e tudo isso que veio me atropelando depois dos 20 anos, eu deixei com que isso fosse minhas prioridades. E aos 22 anos ali eu já estava tão envolvida, perto de me casar, me casei, veio Samuel, veio a Débora, tudo isso me trouxe muita alegria, muita felicidade. Eu comecei a me firmar mais profissionalmente, foi muito bom, mas não preenchia. Aquela chama gritava dentro de mim, aquela chama dizia, eu quero voltar a queimar, sabe? E quando você pisca, você olha, chega os 40. E então, aos meus 12 anos, foi que eu comecei a me distrair. Dos meus 12 anos aos meus 22 anos, eu comecei a passar por muitos momentos difíceis, onde eu tive a separação dos meus pais, onde tive muitas crises financeiras, onde minha mãe, ela perdeu tudo que tinha. Então, eu fui tomada por preocupações, fui tomada por ansiedade, medo, angústia. Nessa fase da minha vida também entrei em alguns relacionamentos, por todas as distrações que eu comecei a passar. Comecei a ter muita ansiedade, crises de pânico também, onde eu tive minha identidade bombardeada e de repente aquela chama da menina de 7 anos já havia sido apagada dentro de mim. Então começou a vir muitos questionamentos de onde e como eu havia me perdido no meio de tudo isso, no meio de tantas confusões. E então, ao meio de tanta turbulência, de tantas dificuldades, foi quando eu cometi a minha primeira tentativa de suicídio. Foi um momento bem difícil, foi um momento onde eu estava imersa em depressão, em pânico, em ansiedades, e eu já não sentia mais aquela chama queimar fortemente o meu coração. E isso foi um questionamento muito grande para mim, onde e como eu havia me perdido de mim. Nesse momento que a gente percebe que a chama do Senhor, ela não se apaga, ela até vira brasa, mas ela sempre vai existir ali, dentro dos nossos corações. E mesmo com tudo isso, como diz aquela canção de Fernanda Brum, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer estar. Foi exatamente isso que aconteceu. E ela só estava precisando de uma sentinela para reacender. E foi assim que tudo começou a fazer sentido novamente. E aos 40 anos eu comecei a me voltar mais para Deus, pedindo para que essa chama, ela reacendesse, pudesse queimar outra vez. E dali em diante eu comecei a orar, pedi para que o Senhor resgatasse a Sheila dos 14, 15, 16, 17, 18 anos, que foi a idade que eu mais assim vivi intensamente. E ali eu comecei a pedir a Deus para que Ele resgatasse aquilo, porque estava tão distante para mim alcançar, para mim voltar, que só o Senhor podia fazer.
E aí eu comecei a pedir a Deus, Deus, tu me deu uma família linda, eu tenho filhos maravilhosos, meu marido, meus pais, meus irmãos, eu tenho uma carreira, mas nada disso me dá um sentido de dizer, eu tô vivendo uma vida exatamente vivendo o meu chamado e meu propósito. Sabe Moisés, quando sobe na montanha, vê uma sarça queimando e escuta Deus dizendo, Moisés, Moisés, eu vi isso na minha adolescência. E eu vivi aquilo na minha adolescência. E ali agora com os 40 anos, eu queria viver de novo. Foi quando o Senhor começou em uma vida de oração, o Senhor começou a direcionar, a se revelar, a mostrar, a dar direção, dar caminho e a despertar sentinelas para a minha vida. Sentinelas que reacenderam a minha vida, reacendeu a minha chama. E a cada sentinela que ia aparecendo na minha vida, a chama ia queimando, queimando, queimando. E elas foram de extrema importância para que hoje eu pudesse estar aqui vivendo sentinelas. Aos 20 anos de idade, eu comecei um processo de restauração, mas mesmo assim foi um dos períodos mais escuros da minha vida, que mesmo no processo de restauração eu vivenciei. Então foi onde eu comecei a ter sentimentos que eu não sabia explicar, não sabia organizar dentro da minha cabeça. Comecei a passar pela crise dos 20 anos, onde eu também comecei a pensar sobre o meu futuro. Eu comecei a me questionar sobre os meus planos, se de fato era o que o Senhor queria para mim. E isso, querendo ou não, me gerou uma ansiedade, onde eu também precisava pensar na minha área profissional. E, querendo ou não, havia muitas preocupações. Preocupações também em casa, preocupações com faculdade, preocupações com a vida externa, e isso, querendo ou não, acabou me distraindo novamente. E mais uma vez, infelizmente, cometi a minha segunda e última tentativa de suicídio, mas essa, sem dúvidas, foi a mais forte, onde eu me droguei com alguns remédios, inclusive remédios de tarja preta. E ali eu tinha a certeza de que dali eu não passava mais. Naquela noite foi uma noite muito difícil para mim, porque eu não estava só sofrendo a minha dor, mas também a dor dos meus pais e a dor das pessoas que estavam ao meu redor. E eu me via tão confusa, eu me via tão presa em sentimentos que Deus não queria que eu sentisse aquilo, mas o inimigo, ele foi tão sujo, ele usou tantas preocupações e tantas distrações para me tirar de fato do propósito e do meu chamado, que mesmo em meio àquela dor e aquela situação, Deus, ele não permitiu que eu de fato tirasse a minha vida. E nada aconteceu, apesar da quantidade dos remédios, apesar da situação que eu me encontrava ali naquela noite. E naquele momento eu me sentia muito frágil, muito indefesa. E até engraçado, porque toda a minha vida eu sempre me senti muito forte. Mas ali, em meio a tudo aquilo, eu estava me sentindo fraca demais para continuar e até mesmo para voltar. Foi então que no outro dia, minha mãe, ela me pegou no colo e disse que nunca mais iria deixar aquilo acontecer comigo, que ela faria de tudo para ser um muro na minha vida, uma fortaleza, para que ela entrasse com não só intercessão, mas que a força dela passasse também para mim. E aquilo foi muito importante, porque eu senti o apoio dela. Eu senti que, de fato, eu não estava sozinha. E ao mesmo tempo que eu estava sendo resgatada e vivendo tudo isso, foi quando eu comecei a voltar o meu processo para voltar à igreja. Foi então que Deus usou sentinelas, enviou sentinelas para minha vida, para se levantar e conseguir me restaurar. E uma delas foi Rosa, a minha mãe em fé, que Deus usou ela tremendamente para caminhar junto comigo, para me direcionar e para me mostrar que Deus, independentemente de tudo que aconteceu, Ele me amava e Ele continuaria me amando. E dos 22 aos 23 anos foi onde Deus reacendeu a chama dentro de mim. Ele me fez passar pelo processo de cura, de libertação. E hoje, aos 23 anos, me vejo uma mulher curada, uma mulher restaurada, uma mulher que hoje entende o seu chamado e hoje entende que, assim como uma sentinela se levantou para vigiar, para ser usada para curar e libertar outra pessoa,
Deus hoje, Ele me chamou para ser uma sentinela também e fazer o mesmo na vida de outras pessoas que também viveram e vivem o mesmo processo que um dia eu vivi. Mas hoje, pela honra e glória do Senhor, eu me vejo uma mulher restaurada e uma mulher pronta para viver o chamado que Ele tem para mim. Agora eu caminho sabendo quem eu sou e para o que eu fui chamada, na missão de alcançar as vidas que estão vivendo o que um dia eu vivi. Porque a verdade é, o que Deus faz na gente, Ele quer fazer através da gente também. E esse novo ciclo não começa em mim, começa através de mim. E da mesma forma que eu fui alcançada por uma sentinela, agora chegou a minha hora de ser uma. A chama que um dia quase se apagou, hoje ela ilumina o caminho de outras. Porque Deus, Ele não me resgatou para eu ficar em silêncio. Ele me curou para que minha vida fosse uma voz. Eu fui amparada por sentinelas. Mulheres que enxergaram em mim o que eu já nem conseguia ver. E agora, eu sou uma delas. Uma sentinela que se levanta para chamar outras de volta. Porque enquanto houver alguém distante, ainda há propósito queimando aqui. Deus nos chamou em tempos diferentes, mas o chamado era o mesmo: ser sentinela, guardar, anunciar, despertar. E você, já foi resgatado por uma sentinela? Ou Deus está te chamando para ser uma? E hoje, esse é o nosso convite. Desperte, volte ao primeiro amor, se levante, seja corajosa, seja uma sentinela que inspira.